Eu quero falar sobre a tempestade tributária que ora se abate sobre o Brasil, devastando economias domésticas, empresariais, pessoais, públicas, e que todos nós estamos acompanhando. Aproveito ainda para cumprimentar a senadora Simone Tebet pelo seu aniversário de ontem, brilhante colega, senadora que tem sido uma bela revelação aqui no Senado, versada em assuntos jurídicos e dando grandes contribuições ao nosso Senado. Cumprimentos pelo seu aniversário. Mas eu queria ir adiante, senadora Simone Tebet e demais colegas, meus pares, porque vem sendo sobejamente sabido que a atual queda de investimentos no Brasil vem sendo consequência da corrupção generalizada em algumas estatais e, sobretudo, pelos incontáveis erros de gestão do governo, aí incluída a gastança desordenada do governo, que o levou à desesperadora iniciativa de jogar a pesada conta nos contribuintes brasileiros e aí sendo obrigado esse governo a provocar esta verdadeira fúria arrecadadora que estamos vivendo. Com esta realidade, o governo foge às suas finalidades institucionais e essenciais, que são atividades, obrigações de proteger e estimular o desenvolvimento econômico e social do país. Tamanha tem sido a voracidade fiscal que hoje o governo se torna, isto sim, num grande algoz dos empreendedores brasileiros. Os impostos que nós vimos em países organizados e prósperos são normalmente impostos justos e, sobretudo, senhor presidente, são tributos que contêm o sentido da proporcionalidade. Não é o que vemos no Brasil. A desproporção é esmagadora contra os contribuintes brasileiros. Não é, portanto, o que acontece o sentido da proporcionalidade. O governo atual que aí está conspira o tempo todo através do arroxo que vem resultando no quê? Na disseminação do desemprego e no fechamento de empresas. Então, o que nós temos, na realidade, lamentavelmente, é um governo que, em vez de ser benéfico para a sociedade, vem sendo maléfico para a sociedade brasileira. Tudo na vã tentativa de recuperação de suas bilionárias dívidas e déficits. Estamos vendo que o governo vem contingenciando verbas em todos os setores de sua administração, o que equivale a dizer, vem reduzindo a prestação de serviços essenciais e necessários aos contribuintes, e, ao mesmo tempo, também suspendendo o ritmo de obras. Em última análise, o governo vem paralisando o Brasil. Com isto, substitui a sua função primária de ser regulador da atividade econômica para ser um governo aviltante da atividade econômica sobre os contribuintes. E o pior é que aumenta impostos generalizadamente, mas não resolve. Como há muito tempo não tem resolvido, quando os governos aumentam tributos sobre gasolina, energia, telefones, bebidas, cigarros, etc. O governo, por não saber gerir, atualmente não alcança superávites, mas aprofunda déficits e leva junto os empreendedores e empobrece a população. É a realidade de hoje. Podemos ver alguns casos desse sufoco tributário a que estamos submetidos, que o governo impinge sobre os brasileiros ou tenta impingir. Por exemplo, em primeiro lugar, o mais insistente tributo e que procura-se devolvê-lo à sociedade é presentemente a proposta de recriação da CPMF,
a contribuição provisória sobre movimentações financeiras. Ora, a sociedade brasileira não está vendo bem essa proposta, porque ninguém acredita que, uma vez criado de novo esse imposto, ele seria direcionado para as finalidades da saúde. Ninguém sabe o que aconteceria. Não há credibilidade para o pagamento desse imposto. Em segundo lugar, o veto à medida provisória 690, e assim foi aumentada a tributação sobre bebidas alcoólicas e itens de informática, como smartphones, tablets, notebooks. E, aliás, falei sobre isso aqui ontem, no que se refere às bebidas quentes. Senhor presidente, o ministro Rossetto esteve na festa da uva e disse que o governo vai reduzir a alíquota sobre o IPI. Ora, essa declaração é um engodo, com todo respeito ao meu conterrâneo. O que houve, e discutimos muito na comissão especial, é que o governo impôs uma majoração de 0,73 centavo por garrafa de vinho no IPI, aumentou para 10%. Fruto da nossa intensa discussão e acordo, inclusive, com os senadores Humberto Costa e José Pimentel, houve o acordo e se reduziu para 6% a alíquota este ano e 5% no ano que vem sobre o IPI do vinho e do espumante. Veio para o Congresso Nacional e, inclusive, com a base aliada, foi aprovado esse acordo. E aí foi para a presidente da República e a presidente vetou, restabelecendo 10%. Aí o ministro Rossetto vai à festa da uva em Caxias do Sul, num grande público, recebeu algumas vaias, é verdade, também foi aplaudido. Declarou naquele clima que o governo ia reduzir a alíquota do IPI. Ora, convenhamos, o que poderá acontecer, e ninguém tem certeza disso, é que vai recuar dos 10% ou 6%, mas o aumento estaria dado de qualquer maneira, porque do 0,73 foi para 10 e agora poderá voltar para 6 esse ano e 5 no ano que vem, que é a vontade do Congresso Nacional, porque foi aqui votado. E declarou ainda que isso terá de ser feito por decreto. Ora, senhor ministro Rossetto, não precisa ser por decreto. Basta a presidente da República orientar a sua base no Congresso para que derrube o veto, que é o que nós estamos pedindo, a derrubada do veto. Então, se resolve. Então, este é mais um aumento. Mas vamos adiante. Em terceiro lugar, em 1º de fevereiro, a Receita Federal publicou decreto aumentando o IPI sobre produtos industrializados, sobre chocolate, sorvetes, fumo, cigarros. Além disso, o decreto implicará em mudança de interpretação que representará aumento da tributação das rações para cães e gatos. Imagina, senhor senador, o senhor que gosta de cães e gatos, nem os gatos se salvam dos tributos desse governo. Nada se salva. Em quarto lugar, e esse tema do quarto lugar foi abordado aqui pelo senador Álvaro Dias há poucos dias e diz respeito aos operadores e agências de viagem. Senadora Simone Tebet, com muito prazer, quero ouvi-la. É uma honra poder apatear Vossa Excelência, senador Lazier, principalmente quando Vossa Excelência traz a esta casa uma questão tão importante, e esta sim relevante e urgente, que é a questão do sistema tributário brasileiro. Todo mundo fala que o brasileiro é o maior pagador de impostos do mundo. Não é verdade, mas é um dos que mais paga. Perde apenas para os países nórdicos, como Finlândia, Dinamarca, e não dá para se comparar, nós não podemos comparar o Brasil com esses países. Mas mais grave do que isso, é que nós temos o sistema tributário mais ineficiente do mundo. E aí é que está toda a injustiça tributária.
Primeiro, porque ele é cumulativo. Além dos impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós temos impostos em cima da mesma mercadoria, da mesma transação financeira operacional. Já começa por aí, essa cumulatividade, a princípio proibida na Constituição, nós temos instrumentos para poder fugir, escapar do preceito constitucional e tributar cada vez mais a população brasileira. A segunda questão, muito bem apontada por Vossa Excelência, é a questão da injustiça. No Brasil, não podemos nos iludir em relação ao imposto de renda, que tem isenção, tem faixas de tabelas, mas com exceção do imposto de renda, no Brasil, quem ganha mais, paga menos. Quem ganha pouco, paga mais. Basta falar com uma dona de casa que vai ao supermercado todo dia e vê lá tributado não só ICMS, mas todos os impostos de importação em cima da cesta básica dos produtos alimentícios, embora tenhamos aí alguns tipos de isenção. E, por fim, senador Lazier, eu acho que o grande problema nosso, e este não é um problema deste governo, mas de todos que vieram, né, essa sana arrecadatória, ninguém quer colocar o dedo na ferida e fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Diminuir o custeio, a máquina, de forma a com isso, permitir-se diminuir a carga tributária. O grande problema do Brasil não é pagarmos muitos impostos, é saber que esses impostos não são devidamente colocados em serviços públicos essenciais de qualidade. Porque se nós tivéssemos no Brasil, se nós fôssemos, o povo brasileiro fosse aquele que mais pagasse imposto no mundo, mas tivesse serviços essenciais gratuitos e eficientes, desde o serviço da coleta de lixo, da limpeza, como de saúde pública, uma educação de qualidade, nós estaríamos aqui fazendo o discurso inverso, que o governo pudesse aumentar a arrecadação, desde que pudesse melhorar ainda mais a qualidade do serviço público. Então, parabéns a Vossa Excelência pela pertinência do discurso. Acho que esta Casa precisa fazer uma comissão para podermos tratar efetivamente uma reforma tributária. Não esta que está posta aí, que só quer mexer e alterar o ICMS dos estados brasileiros, que hoje não aguentam qualquer tipo de movimentação, mas uma reforma tributária que mexa no grosso da carga tributária, que são os impostos federais, em especial PIS, CONFINS e PASEP. Muito obrigado, senadora Simone, que reforça e enriquece o pronunciamento que faço aqui sobre a fúria tributária que vivemos no Brasil. E pronunciamento, senadora Simone, que peço seja incorporado ao meu pronunciamento. Mas eu estava, senador Cristóvão Buarque, para falar num outro item sobre majoração de tributos e numa área que afeta a Vossa Excelência, que é um dos senadores mais viajantes do nosso Senado. Vossa Excelência tem comparecido a todo instante a congressos, a órgãos internacionais e que tem alicerçado muito sua cultura. Daqui para diante, o viajar custa mais caro, porque as agências, ao remeterem a verba para garantir hospedagem, têm que pagar um tributo de 25%. Até agora não houve revogação, há um boato de que poderão voltar atrás. Mas o que está acontecendo? É que acabou a isenção sobre as remessas ao exterior destinadas ao pagamento de serviços de turismo. A partir de agora serão tributados os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para o exterior, destinados ao pagamento de prestação de serviços decorrentes de viagens de turismo, viagens de negócios, serviços de treinamento e missões oficiais, por exemplo, o caso de hotéis, transporte, hospedagem, cruzeiros marítimos, pacotes de viagens, etc., decorre da Instrução Normativa RFB número 1611, do recente 25 de janeiro de 2016. É um tributo aterrorizante para as operadoras e agências de viagens, porque vão provocar muito desemprego. Agora estão ameaçados, ainda hoje, uma agente de viagem
da cidade de Salvador, da Bahia, me telefonou, dizendo que, se for adiante esse aumento, a criação desse imposto, cerca de 600 mil empregos de operadores e agentes de viagem serão extintos. E tem uma grande contribuição, esses profissionais, porque o turismo é sabidamente uma indústria altamente produtiva, e as agências não se sustentam só com o turismo interno do Brasil, precisam vender também para o exterior. E já fecharam, foram me dados alguns comprovantes, grandes empresas de viagens foram fechadas no meu estado, no Rio Grande do Sul. Nesse ano foi fechada a Unesul, uma das maiores empresas de viagens. Em São Paulo estão em dificuldades Designer Tour, Nascimento Turismo, Queensbury e assim por diante. Então, senhores senadores, nós estamos vivendo uma avalanche de tributos, não escapa nada, não escapa ninguém, tudo na tentativa de salvar os déficits extraordinários, estratosféricos que este governo vem colecionando. Aonde vamos parar? Era o que tinha a dizer. Senhor presidente, senador, sim, senador Cristóvão. Eu peço 1 minuto ou 2. Pois não. Porque o senhor trouxe aqui uma coisa que qualquer um de nós gostaria, é a criação de uma expressão. Essa ideia de fúria arrecadatória é uma expressão que o senhor usou aqui, eu ouvi pela primeira vez ontem, e que me impressionou muito. Essa expressão vai pegar. Fúria arrecadatória, tributável. E saia da frente quem puder, senador. Mas é mais do que uma fúria arrecadatória. Nós temos uma política tributária que, além da fúria, ela é complexa. Isso é muito ruim. É muito complicado entender a política fiscal brasileira. Eu, às vezes, até admiro esse pessoal que defende um imposto único. Eles dizem, se cobra tanto por cento sobre todas as transações, resolveu os problemas. A simplicidade é fundamental para a gente entender o sistema. Segundo, é recessivo. Os pobres pagam mais do que os ricos no Brasil. Ninguém acredita no exterior que isso existe no Brasil. Terceiro, ele é sonegável. Ele tem brechas, e isso o senhor se referiu. E quarto, ele não é retribuível, ou ela, a arrecadação. A senadora Simone falou de Dinamarca, Suécia, tem cargas altas, mas o pessoal não paga escola, não paga saúde, o transporte é barato, as condições de vida funcionam, a segurança é de qualidade. Um dos grandes problemas da política fiscal brasileira é que nós pagamos e não recebemos. A pessoa paga impostos e depois tem que contratar um segurança privado. Paga impostos, mas tem que ter um seguro privado de saúde. Paga impostos, mas tem que pagar a escola do filho. O incrível é que a classe média não descobriu esse lado nocivo de ter que pagar. Todos reclamam da carga alta, está correto, mas poucos reclamam do retorno baixo. Está na hora de exigir uma escola de qualidade pública para que todo mundo que paga imposto e até quem não paga, não precisar pagar pela educação do filho. Está na hora de exigir um sistema de saúde eficiente e competente, que a gente possa ter a saúde sem precisar de pagar. Mas as nossas classes médias, elas não perceberam que, além da fúria arrecadatória que nos irrita e que nos oprime, nós temos também um retorno absolutamente irrelevante. É o contrário da fúria. É a fúria para arrecadar e a bondade para não dar as coisas, ou o contrário até. Então, nós precisamos lutar nesse país para não apenas pagar menos imposto, mas, sobretudo, para receber mais retorno do governo usando os impostos que pagamos. Muito obrigado pela contribuição preciosa, como sempre. Na verdade, é isso que nós estamos vivendo. Nós temos hoje um governo que é contra os brasileiros. Pela pressão, por aquilo que defini também, pela tempestade de tributos que vem jogando sobre esta população. Então, aumento de tributos incessantes, generalizados, e daí
à recessão econômica que nós estamos vivendo, que nos preocupa muito porque não conseguimos atinar aonde vai parar tudo isso. Muito obrigado, senhor presidente dos trabalhos, José Medeiros.